O que você vê quando você olha para frente? Quando você para, quando você respira, quando você olha para sua história, quando você pode visualizar aquilo que está à sua frente. O que é que você enxerga? O que é que você vê quando você olha na linha do horizonte a construção da sua história? Essa pergunta é muito importante. Eu diria que é uma pergunta essencial. Essencial é aquilo que não pode faltar. E nós deveríamos fazer essa pergunta a nós próprios, pelo menos uma vez por semana, ou até todos os dias. O que é que eu vejo na minha frente? Qual é o caminho que eu estou construindo? Como que eu estou tecendo, traçando, construindo a história da minha vida? Porque se a gente se esquece desta pergunta, o que acontece? A gente começa a andar em um universo automático, normótico, sem sentido. E a gente começa a viver por viver, fazer por fazer, comer por comer, andar por andar. E eu diria que toda vez que a gente perde a consciência, a gente perde a liberdade. A gente perde a autonomia. Quando a gente perde a consciência, quando a gente deixa a vida levar a gente de qualquer jeito, é como se a gente se tornasse um animal que não tem essa propriedade de traçar o próprio caminho, o próprio destino. E aí então, a maior parte das pessoas vivem assim, como ovelha desgarrada, sem ter horizonte, tem sonho, mas não tem caminho. Então, quando você tem o seu sonho, mas você não tem um caminho, como é que você vai chegar lá? O caminho do dia a dia faz a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, todos nós temos um sonho, né? A gente quer trocar de carro, ter um carro mais confortável, um carro melhor. A gente quer ter uma vida financeira mais tranquila, não ficar se preocupando tanto com pagamentos, com boletos. A gente quer ter uma casa própria para não pagar aluguel, uma casa grande, bonita, confortável, uma casa dos seus sonhos. A gente quer fazer uma viagem, sabe aquela viagem que a gente faz e se alegra e tira as fotos e canta e dança e come bem e se diverte muito. Eu acredito que todos nós temos sonhos. A gente sempre quer um pouco mais. Então é natural que a gente não queira ficar somente nesse lugar que nós estamos. A gente queira um pouco mais, a gente quer ir um pouco mais, a gente quer conquistar algo que nós não temos ainda, mas é preciso que a gente tenha uma determinação, uma força interior, uma perspectiva de vida. E por isso eu sempre me pergunto, e quando eu me pergunto, quando eu faço essa pergunta para mim, eu tomo um caminho muito sério, porque tem que ser muito responsável, né? Quando a gente fala o que é que você vê no seu caminho, como é que você está traçando o seu caminho? O que você vai fazer hoje para chegar onde você quer chegar? Não é pensar filosoficamente, platonicamente, hipoteticamente. É pensar hoje. O hoje é o começo daquilo que eu quero viver daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos. Gente, o sonho que nós cultivamos dentro de nós tem um alto poder de realização. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi e conheço inúmeras pessoas que já viveram o poder de trazer dentro de si um sonho, de olhar para isso e o olho brilhar, e se sentir leve, e se sentir forte para lutar, para ir em busca. Eu acredito muito nisso. Alguns vão falar que isso é dopamina, né, que dá prazer, seja como for, se é dopamina, se é outro hormônio, se é outro fluxo que nos toca, mas eu quero dizer que quando nós somos tocados pela esperança, quando nós somos tocados para construir a nossa vida, para sair de um caminho do menos para um caminho do mais, isso é muito importante. É muito importante a gente cuidar da chama quando ela se acende. Não é todo dia que a gente olha para frente. Não é todo dia que a gente tem força. Não é toda hora que a gente tem esperança. Às vezes a gente vive num marasmo tão grande que a gente vive deprimido,
que a gente vive isolado, que a gente vive chorando, que a gente vive com medo, que a gente vive perdido, a gente pega o nosso tempo e não faz nada e termina o dia oco, vazio, porque não conseguimos produzir. Então, quando vem essa esfera boa, quando vem essa órbita que nos toca e que nos levanta para construir, a gente tem que abraçar e dizer, não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou começar de novo, mas agora eu vou começar da maneira certa. Saiba que todo caminho também tem quedas. Vamos lembrar dos atletas, né? Então, para você conseguir uma medalha de ouro, para você conseguir vencer, quantas vezes um atleta tem que errar? Ele tem que treinar. Ele tem que olhar para frente. Ele tem que querer, ele tem que levantar entusiasmado. O papel do técnico é justamente um papel, mais do que preparar o corpo, é despertar a mente das pessoas. Porque quando a gente está com a mente antenada, nada segura a gente. Nada segura a gente. A gente pode estar até com um corpo fraco, mas o corpo se torna forte quando a gente olha para frente e a gente descobre o nosso caminho. Às vezes, na constelação familiar, eu coloco a pessoa em pé e peço, olhe para frente e veja o seu caminho. E às vezes eu pergunto, o que é que você vê no seu caminho? E as pessoas ficam atônitas. As pessoas ficam como se tivesse sem sentido, porque ninguém olha o caminho. Ninguém sabe o que vai fazer hoje. Ninguém sabe o que vai fazer amanhã. Então passam-se os meses, passam-se os anos e a gente tem um sonho e a gente quer que esse sonho aconteça milagrosamente sem que a gente faça um passo a passo. Então a gente tem mais do que aprendido que o passo a passo leva a gente em algum lugar. É um passo hoje, outro passo amanhã. Dizem que depois de 21 dias, uma repetição vai se tornando hábito. Então se eu dou um passo hoje na direção do que eu quero e passo pelo menos 21 dias repetindo esse passo de construção, de força, ao longo desses 21 dias eu vou começando a entrar em um hábito. E esse hábito também tem que ser prazeroso, porque quando eu olho para aquilo que eu quero, eu me alegro. É o que eu quero, é o meu sonho, é a minha vida. Então quando eu olho para aquilo que eu quero, eu me alegro. E aí eu tenho forças nas minhas pernas para poder seguir, para poder construir. Se você não fez esse exercício ainda, faça, porque esse exercício é transformador. Tem grande poder de transformação na vida de muitas pessoas. Qual é o seu caminho? O que é que você vê na sua frente? Infelizmente, tem pessoas que estão ligadas ao menos, e aí elas olham para frente e vê desilusão, tristeza, não conseguem sair desse buraco, veem doenças. Mas não, gente, nós temos que ver solução. Existe solução, sim, existe solução para o seu caso, para o meu, para todos nós. Mas só existe solução no passo a passo. O passo a passo hoje. Faz aí uma caminhada de 10 minutos. Amanhã você faz de 15. No final do ano, você vai estar um atleta. Começa a ler um livro hoje. Nunca li, odeio, não sei ler. Lê um parágrafo. Aprende alguma coisa nova hoje. Se todo dia você aprender algo novo, no fim do ano, você vai estar muito mais sábio, mais inteligente. Seu repertório vai ter aumentado muito. Cuida da sua alimentação. Se você bebe água, se você passa protetor solar, se você come frutas, verduras, insere na sua alimentação algo que vai te trazer saúde, disposição, mais energia, que não te roube tua força. Se você faz um pouquinho, eu não estou falando para mudanças radicais, não, porque mudanças radicais não são sustentáveis, elas nos roubam. Então a gente começa com radicalismo hoje, amanhã, e no terceiro dia a gente desiste, porque a gente não suporta esse radicalismo. Então é preciso hoje, de maneira simples, olhe para frente. É tão bonito quando a gente olha para frente e a gente toma o nosso caminho e abraça o seu caminho e diga, vou começar a construir hoje, com a bênção de Deus e com a força de meu pai e de minha mãe. E assim eu siga adiante. Bom, se você precisa da minha ajuda,
para poder traçar o seu caminho, olhar para frente, destravar, eu tenho inteira disposição de te ajudar. Eu sou Josafá Moraes, eu sou constelador, trabalho com as constelações familiares, que é uma ferramenta incrível de crescimento. Aqui embaixo tem os meus contatos. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve, porque eu tenho um compromisso de fazer conteúdos de qualidade. Muito obrigado. Inspira, abraça a vida, olha para frente e começa. Começa, porque eu quero ver sua vitória. E vai ser lindo, muito bonito ver você sorrindo, feliz, conquistando e realizado. Avante com amor. Obrigado.